Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao programa Mensagens de Paz e Vida. Hoje Deus vai falar com você, então abra o coração, pense em Deus e a partir de agora não se distraia mais. Pare tudo o que estiver fazendo agora, porque é muito importante. Hoje você vai conhecer um remédio. Esse remédio que protege, cura, limpa a alma, o corpo e o espírito. Quer saber que remédio é esse? Então receba com carinho o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, João Ribe Palharim, e a mensagem de hoje. Unção. O fim da dor, Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje: unção. O fim da dor? Abra, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 13. Então vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 13. Acharam? Está escrito o seguinte: e os discípulos de Jesus expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Forte, né? Jesus deu autoridade para os discípulos expulsarem os demônios e curar enfermidades entre o povo. E Jesus sancionou essa prática da unção com óleo. Porque se ela não fosse bíblica, Jesus diria, não precisa não. Mas os 12 discípulos andavam com óleo. Era um utensílio indispensável no exercício do ministério, no exercício da obra de Deus. Nós estamos com azeite aqui preparado. Azeite consagrado com oração. Não pode faltar azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, há vários significados. E o azeite, desde o Antigo Testamento, entre tantas funções, também é usado como remédio. Desde a antiguidade, usado como remédio. E aqui os discípulos de Jesus estão ungindo os doentes com azeite. Vou reler. E expulsavam muitos demônios. Você vê o detalhe? Esses espíritos das trevas, esses espíritos sem luz, esses espíritos imundos, espíritos de enfermidade, espíritos de sofrimento, eles não podem ser doutrinados. Não podem. Eles não precisam do ser humano para ensiná-los. Porque eles são anteriores à raça humana. Não pense você que são espíritos de falecidos. Porque quando a pessoa morre, o seu espírito ou vai para o Hades ou vai para o paraíso. E não tem como retornar aqui na terra. Jesus contou que há um abismo separando, que é impossível. A única maneira de algum morto voltar aqui na terra seria se ele ressuscitasse.
Mas nenhum espírito de falecido pode voltar aqui para a terra e ficar encarnando nos outros, baixando em familiares, ou em desconhecidos, ou em médiuns. Há um abismo entre os que foram para o Hades, que são os maus, e os que estão no paraíso, e entre eles e nós aqui. Então esses espíritos que atuam na terra e muitas vezes se passam por falecidos, e para eles isso é moleza, porque eles são anteriores à raça humana e eles acompanham familiares há gerações. Esses espíritos estão ligados com famílias há séculos, conhecem as histórias dos antepassados. Então é fácil para eles fraudarem e se passarem pelo morto. Ah, mãe, aqui é o teu filho que morreu. É fácil para eles. Morri no acidente, né? Uma vez eu estava fazendo uma reunião, já contei isso. Tinha um monte de gente perturbada, endemoniada, deu um trabalho tirar tantos demônios, eu fiquei cansado. Quando finalmente eu penso que acabou, eu volto para o altar, uma obreira chega para mim e fala assim: tem uma moça endemoniada na primeira fileira. Eu falei: qual? Aquela lá. Ah, deixa eu conversar. Fui lá, a moça estava sorrindo, com o olho fechado. Semblante bem amigo, bem amigável. Aí eu mandei sair. Falei: saia dela, demônio, em nome de Jesus. Aí o Espírito falou: não, eu não sou o demônio. Eu sou a mãe dela que morreu. Eu tenho uma mensagem para minha filha. Olha que mau caráter, mentiroso. Que artista, que fingido. Eu sabia que ele estava mentindo, mas o povo não, né? Porque eu sei que os espíritos de falecidos não podem voltar para a terra. Está na palavra, e a palavra não mente. Então eu sabia que era um espírito enganador, um farsante, um mentiroso, se passando pela mãe da moça. E ela falou assim: então calma. Não, eu não sou o demônio. Eu sou a mãe dela que morreu. Estou aqui para dar uma mensagem para minha filha. Olha que enrascada que eu me meti, né? Aí eu falei: você não é a mãe dela, você está mentindo. Não, sou a mãe dela, sim. Fale a verdade quem você é, em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, porque Jesus disse: os que creem em mim, em meu nome expulsarão os demônios. Os demônios ficam apavorados em nome de Jesus. Você não é a mãe dela, fale a verdade. Quem você é, em nome de Jesus. Aí ela que estava com aquele semblante, sabe? Paz e amor. Fez assim. Eu até quase caí para trás. Levei um susto. Eu sou o cão mesmo e vou matar essa desgraçada. Queria matar a moça, se passando pela mãe dela. Então não tem esse papo de vamos doutrinar esse espírito para que ele vá para a luz, tadinho. Tadinho nada, tadinho de quem acredita nessas coisas. Tadinho de quem está sendo enganado. O diabo é o pai da mentira. A palavra diz que ele se transfigura até em anjo de luz para enganar os simples. Quem são os simples? Os ingênuos. Porque é comovente. Oh mãe, aqui é o teu filho, eu morri no acidente de carro. A mãe está com saudade do filho, acredita, coitada. São os simples que acreditam. Olha aqui, ó. E os discípulos de Jesus, que receberam o poder dele, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo, com azeite, e os curavam. Amém? Então eu leio de novo, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. E expulsavam, bem alto, que é para o demônio saber que você conhece a palavra. E expulsavam muitos demônios, e ungiam
e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam, e os curavam, e os curavam. Quem acredita nisso? Então vamos desocupar as mãos e dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já demos em toda a nossa vida. E as palmas melhoram quando a gente olha para o céu e diz: glória ao teu nome, Senhor. Isso, experimenta, olha para o céu e dá glória. Glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Faça que nem os anjos, arcanjos, querubins que estão diante do trono e o tempo todo dizem: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Continua, continua, não pare. Pai querido e Deus amado, recebe este louvor, não só do povo que está aqui, mas à distância também, um número incalculável de pessoas, pela TV, pelo rádio, pela internet, milhares e milhares, um número incalculável te glorifica agora. E o Senhor sabe quem é cada uma destas pessoas, quem são estes adoradores. Então sobre eles derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora, e ninguém quer ouvir um homem, todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Você sabe que Jesus nasceu em Belém. E esse local do nascimento de Jesus estava profetizado com 740 anos de antecedência, através do profeta Miqueias, que Deus, para confortar o povo, disse que um dia o Messias, o Senhor, iria nascer em Belém. Aqui no capítulo 5 de Miqueias, versículo 2, diz assim: e tu, Belém Efrata, veja só, 740 anos antes de Jesus nascer, hein? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Dizendo que aquele que iria nascer em Belém, ele era mais antigo do que o tempo, que ele viria da eternidade. Então isso estava profetizado, e o inferno sabia disso, que um dia o Senhor iria nascer em Belém. E houve muita publicidade quando o Senhor nasceu em Belém. Nasceu, né? Como qualquer ser humano nasce. A mãe dele deu à luz lá em Belém. E a publicidade foi tamanha que pessoas do outro lado do mundo vieram para adorá-lo, os três sábios, e o próprio coral de anjos se encarregou de divulgar para os pastores que apacentavam as ovelhas naquela noite, que Jesus Cristo, o Messias, o Senhor, Cristo, o Salvador da terra, tinha nascido. Essa publicidade e essa maneira aberta de o céu revelar o que estava para acontecer e mostrar o que tinha acontecido naquele momento, causou fúria no inferno. Imediatamente Satanás levantou Herodes o Grande para matar o bebezinho Jesus. Mas o anjo avisou o pai adotivo, o José, que era carpinteiro, dizendo: vai para o Egito com esse menino e fica lá
até que eu te diga para voltar. E José de madrugada pegou a esposa, a Maria, pegou o bebezinho Jesus e foi para o Egito. Os historiadores dizem que eles ficaram lá aproximadamente 2 anos. Deus não liquidou o Herodes. Deus poderia ter resolvido aquele problema rapidinho, mas Deus, paciente como Ele é, deixou o ímpio viver até que ele morresse. E quando Herodes o Grande morreu, novamente o anjo aparece em sonho para José e diz: pode voltar então para Israel. Pode pegar a criança, pode pegar a sua esposa e voltar para Israel. E o José volta com a sua pequena família. E ao invés de ir para Belém ou para qualquer outro lugar, ele foi orientado para ir para Nazaré. Começar uma vida nova, totalmente anônima, para que ninguém soubesse quem era aquele menino, para que ele não fosse mais vítima de emboscadas, para que ele não fosse mais vítima de armadilhas, para que ninguém mais tentasse matá-lo. Então, o próprio José deveria se passar como pai daquele menino que é o Senhor, porque José sabia muito bem quem ele era, o Salvador do mundo. O nome dele, Yeshua, significa Deus salva. José sabia que aquele menino era o próprio Deus. E a Maria também, que tinha toda a revelação sobre o seu filho, vai guardar segredo total. Não vai contar para as vizinhas, não vai contar para a parentela, não vai contar para ninguém. E eles vão viver em Nazaré 30 anos, aproximadamente. Não chega a 30, uns 28 anos, 27 anos em Nazaré. E crescem ali, se desenvolvem ali. O José com a sua carpintaria, ensina até a profissão de carpinteiro para o seu primogênito. E ele vai constituir uma família normal com a Maria. Atenção, Deus não tiraria do José o direito de ter filhos com a sua esposa. Deus fez a virgem dar à luz para cumprir a profecia. Mas depois de cumprida a profecia, a Maria foi liberada pelo próprio Deus para ser uma mãe de família. E o José para ter a sua esposa. E eles cresceram em Nazaré. O José, com a sua carpintaria, ensinou o ofício para o jovem Jesus, para Yeshua. E Nazaré era um lugar minúsculo, muito pequeno. Quando se cumpriu o tempo, Jesus Cristo precisava sair do anonimato. Mas ele não podia simplesmente se revelar e dizer quem ele era. Ele tinha que passar primeiramente por um processo, como qualquer ser humano. Nasceu como ser humano, está vivendo como ser humano e vai passar pelo processo como todo ser humano. Então, Jesus Cristo é mandado pelo próprio Deus para sair de Nazaré e ir até o Rio Jordão e se batizar. E quando ele se batiza e sai da água, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea, como se fosse uma pomba, e repousa sobre ele, e uma voz do céu diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Aí Deus revelou quem era aquele moço, de 30 anos. Aí Jesus Cristo é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo e faz um jejum de 40 dias e 40 noites, ele vence Satanás, e a partir dali ele começa a pregar o Evangelho. E à medida que ele vai pregando, ele vai passando por alguns lugares e vai recrutando alguns homens para serem seus alunos, para que aprendessem com ele, porque ele tinha um projeto muito grande, que deveria ser implantado na terra e precisava de homens treinados, que ele mesmo iria discipular.
Então Jesus reúne 12 discípulos. E esses discípulos seguem Jesus largando tudo, porque veem os milagres que ele opera, as curas, coisas extraordinárias. São testemunhas dele transformar água em vinho. São testemunhas dele curar a sogra de Pedro. São testemunhas dele expulsar os demônios. São testemunhas de escutarem os demônios apavorados gritarem: que viestes fazer aqui na terra, Jesus? Vieste destruir-nos. Bem sabemos quem tu és o Santo de Deus. E Jesus dizia: calem-se, e expulsava os demônios. Os discípulos veem Jesus realizar curas e prodígios e até a ressurreição da filha do Jairo. Eles passam a seguir Jesus incondicionalmente. A fama de Jesus se espalha, e as palavras que ele dizia, e as pregações que ele fazia. As multidões ficavam hipnotizadas, atentas, paralisadas, ouvindo aquelas palavras nunca ouvidas antes por ouvidos humanos. Jesus diz coisas que nunca nenhum ser humano tinha ouvido. As multidões ficam eletrizadas. Não apenas ele faz milagres extraordinários, como prega palavras que tocam no coração, que mexem com a alma, que chacoalham as pessoas, e tudo com muito amor, com muita doçura, nada de agressividade. Jesus se torna muito famoso em Israel, e ele resolve ir para Nazaré, a cidade onde ele viveu quase 30 anos, que não era uma grande cidade, era um lugar pequeno que todo mundo se conhecia. Todo mundo ali se conhecia. Era um lugar muito pequeno. E Jesus resolve ir para Nazaré. E ele vai pregar na igreja, na sinagoga de Nazaré. A igreja que ele frequentava quando era criança, quando era adolescente, quando se tornou moço. Ele vai para aquela igreja que ele cresceu. E ali ele começa a pregar. E os nazarenos ficam maravilhados. Espera aí, esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é o carpinteiro? Não é o Jesus que nós conhecemos? E veja, eu quero ler isso com você. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu vou ler aqui o versículo 3. Olha as multidões de Nazaré, escutando Jesus pregar. Olha o que as multidões, olha o que as pessoas diziam. Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, conheciam a mãe dele. E irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão. Jesus tinha 4 irmãos homens. E não estão aqui conosco suas irmãs? Os nomes das irmãs de Jesus não são mencionados, porque naquela época a mulher não tinha nenhum tipo de honra ou prestígio. Por isso que apenas cita um número incerto de irmãs. Não sabemos quantas irmãs Jesus tinha. E escandalizavam-se nele. Os nazarenos falaram: não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, nós conhecemos desde criança. Conhecemos de perto. E quem era da idade de Jesus dizia: eu brincava com ele, cresci com ele. E os adultos diziam: ah, nós vimos esse menino crescer aqui. Como é que pode agora ele estar falando essas coisas? Olha o que eles comentavam no versículo 2. De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não, espera aí, ele não é um carpinteiro?
Ele não é o filho da Maria? Nós conhecemos seus irmãos e irmãs, ele cresceu aqui. Como que ele opera esses milagres? Como que ele faz essas coisas? Porque os nazarenos não consideravam Jesus como realmente ele é. Não viam Jesus como ele realmente deve ser visto. Viam Jesus como mais um nazareno. Eu não gosto que fiquem falando, Jesus o Nazareno. Que Jesus o Nazareno o quê? Tira isso da tua boca, viu? Jesus não é o Nazareno. Ele cresceu em Nazaré. Nasceu em Belém. Podemos dizer que de nascimento ele é belemita. Mas nem isso. E não diga também, ele é israelita, como se ele fosse restrito àquela parte do mundo. Jesus é aquele que é o Senhor de toda a terra. Veja Jesus como realmente ele é. O Rei Todo-Poderoso. Aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Antes que o mundo existisse, ele já era Deus. Mas os nazarenos não conseguiam ver Jesus assim. Como é que pode ele operar esses milagres, essas curas, expulsar demônios, essas maravilhas? Ele não é o carpinteiro? Ele não é o filho da Maria? Seus irmãos não estão aqui entre nós, o Tiago, o José, o Judas e o Simão? E nós não conhecemos até as suas irmãs? Você sabe, o Evangelho nos conta que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Sabe por quê? Porque ele cresceu dentro daquela família. Os irmãos de Jesus não o enxergavam como o Senhor de toda a terra. Não entendiam como que ele fazia tantas maravilhas e milagres. Mas não acreditavam nele, não. O Evangelho nos conta isso, que os irmãos de Jesus, esses 4 aqui, não acreditavam nele. Esse Tiago depois vai se converter. Você vai encontrar aí no Novo Testamento até a carta do apóstolo Tiago depois. Ele vai se tornar, inclusive, um dos líderes da igreja cristã que Jesus Cristo implantou na terra. Mas a princípio nem os irmãos acreditavam em Jesus. Os nazarenos muito menos ainda. Aí Jesus comentou, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Sabe, quando você, que é um escolhido de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, quando você que é uma escolhida de Deus, e eu sei disso, está lá no meio da sua parentela, eles não te dão honra não. E jamais vão te honrar. Sabe por quê? Porque eles não sabem quem você é. E eles não acreditariam mesmo que soubessem. Porque você cresceu no meio deles. Você viveu com eles. Para eles você é só mais um parente. Para eles. Mas para o céu não. Para o céu não. E se você já entregou a vida para Jesus, o teu nome está registrado no livro da vida. E o céu todo sabe que você é também filho de Deus, filha de Deus. As pessoas podem não acreditar, mas você é. E eu sei que você é. Jesus não tinha honra nem na sua terra, nem na sua parentela, e nem na sua casa. E veja o resultado da dúvida. O resultado da descrença. Quem aqui acredita que Jesus pode fazer qualquer milagre? Levante a mão. Eu também creio. Mas, se não houver uma fé sincera
e total em Jesus, Ele que tem todo o poder e pode fazer qualquer milagre, fica impedido de operar. Por isso que as pessoas chegavam para Jesus pedindo milagres, e Ele falava: você acredita que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, eu creio. Então seja feito conforme a tua fé. Olha aqui, ó. Olha o que diz o versículo 5. Estou no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 5. E Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas. Não podia. Ele não podia fazer obras maravilhosas em Nazaré. Ele não podia, mas ele tem todo o poder para fazer o que quiser. Mas ele ficou impedido, ele não podia. Ele não podia operar maravilhas em Nazaré. E não podia fazer ali em Nazaré obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Por que Jesus foi impedido de operar maravilhas grandiosas em Nazaré? Versículo seguinte, o versículo 6. Jesus estava admirado da incredulidade deles. A incredulidade impede Jesus de fazer maravilhas na tua vida. Quando você duvida, você impede Jesus de operar na tua vida. Por isso que sempre Jesus dizia: não temas, crê somente. Ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando a pessoa duvida, quando a pessoa é incrédula, Jesus, que é todo poderoso, fica impedido de operar maravilhas. Então afaste toda a dúvida do teu coração, amém? Tira o medo, tira essa inquietação, pare de duvidar. Você tem que acreditar. Às vezes nós acreditamos com a boca, mas o nosso coração nega o que a boca está falando. Eu creio sim, mas o coração está cheio de dúvida. E Jesus disse que o coração e a boca têm que estar em concordância. Então Jesus não pôde fazer obras maravilhosas em Nazaré por causa do quê? Da incredulidade deles. Por que Jesus não pode fazer grandes maravilhas na tua vida? Porque lá no fundo do teu coração você duvida. Por causa da tua própria incredulidade. Aí Jesus foi ensinar em outros lugares, onde as pessoas acreditavam nele. Mas olha, veja comigo, versículo 7. Depois disso, Jesus chamou seus 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Jesus chamou os 12, dividiu em 6 equipes, de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Versículo 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Qual o objetivo de Jesus ter vindo a este mundo? Por que ele nasceu, o Senhor de toda a terra? Por que o céu se envolveu tanto com Jesus? Só porque Ele é o Senhor? Não, porque Ele é o Salvador. Os anjos cantavam e avisaram a todos os pastores lá no campo: é que hoje na cidade de Davi, em Belém, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, Ele nasceu para quê? Para salvar. Os milagres, as maravilhas, são para tirar o povo do sofrimento. Mas o objetivo dele não foi só esse: eu sou um curandeiro a mais. Não, Ele é o único Salvador. Diga: Jesus é o único Salvador. Curandeiros tem muitos, até falsos curandeiros. E há pessoas fazendo curas aí, até em nome do diabo. Curandeiros tem muitos, mas Salvador é só o Cristo,
o nosso Senhor. Ele é o Salvador de toda a terra. Então ele deu autoridade para os discípulos expulsarem demônios, e os discípulos saíram pregando o quê? Arrependimento. Porque o arrependimento é um requisito necessário antes da salvação. É impossível haver salvação se não houver arrependimento do pecador e da pecadora. Como é que o Senhor vai colocar no céu um pecador que não se arrependeu? Uma pecadora que nunca se arrependeu? Não tem como entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Não tem como entrar na vida eterna se antes não houver um arrependimento verdadeiro. Não é remorso, não. Remorso é sentimento de culpa. O arrependimento faz a pessoa parar aquilo que está fazendo de errado. Ela se arrepende, ela se envergonha, e ela promete para ela mesma: nunca mais eu vou fazer isso porque eu me arrependo. Isso é arrependimento. A pessoa muda de vida. Então os discípulos estão pregando arrependimento para o povo. Versículo 13, que eu li para você no início da mensagem: e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. A unção com óleo está aqui, como um reforço aprovado por Jesus, sancionado por Jesus, para alívio dos doentes. Hoje nós vamos ungir com óleo aqui, amém? Nós vamos ungir você com azeite. Vamos fazer isso que os discípulos faziam. Vamos expulsar os espíritos de enfermidade, vamos expulsar esses espíritos que causam sofrimento, esses espíritos que te perseguem, estes males que te acometem, esses tormentos que não te deixam. Vamos repreender esses espíritos de vícios e vamos ungir você com azeite ao mesmo tempo, para que você, da cabeça até os pés, tenha saúde, para que você seja curado de toda enfermidade. A unção com óleo é um reforço agora. Basta o nome de Jesus, eu vou dizer isso para você. Basta o nome de Jesus, mas o azeite é um reforço aprovado pelo Senhor. Por quê? Porque o azeite representa o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, na sua última noite de vida, para onde que ele foi? Para o Jardim das Oliveiras, num lugar mais escondido chamado Getsemane, que em hebraico significa prensa de azeite, onde as olivas eram moídas e o azeite ali escorria, o azeite extra virgem, o azeite puro. Jesus, ele vai ser espremido no Getsemane. Por isso que ao orar ele acaba suando grandes gotas de sangue que escorriam até ao chão, porque naquele momento ele estava sendo moído pelas nossas iniquidades. É como se ele fosse a oliva sendo espremida, moída. E a profecia de Isaías dizia: porque ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras todos nós já fomos sarados. Jesus, na verdade, é o azeite. Na verdade, ele é o próprio Espírito Santo. Por isso que ele foi para o Getsemane. Então, olha o que diz a carta de Tiago. Esse irmão de Jesus, aliás, eu vou abrir a carta para você. Você que não está acreditando que ele é irmão de Jesus, né? Então vamos lá. Carta de Tiago está aí. Está na minha Bíblia, está na sua, viu? Está em todas as Bíblias, inclusive as católicas. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Olha o que ele escreveu, preste atenção. Ele escreveu porque ele fazia isso. Ele era um dos 12 que faziam isso. Ele era um dos tais. Está alguém entre vós doente? Eu andei lendo as petições que vocês fizeram. Eu fiquei admirado.
com tanta doença. Por isso que o Espírito Santo me tocou para fazer esta unção com azeite. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Só o nome do Senhor basta, mas a unção com azeite é o símbolo do Espírito Santo. Ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé tem que ter a fé, porque se duvidar, eu posso jogar um barril de azeite em você e não vai acontecer nada. E a oração da fé tem que ter fé. Não pode haver incredulidade. Os nazarenos eram incrédulos, eles impediram Jesus de operar. Não adianta você ser ungido se você está duvidando. Tem que ser com fé. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Inclusive as doenças causadas por pecados. Eu já expliquei, já ensinei sobre isso. E aquele homem paralítico que desceram do telhado, Jesus, antes de mandar ele andar, perdoou os seus pecados, porque a paralisia dele era uma doença causada pelo pecado. Então, nesse momento, tem que ter o arrependimento. O que os discípulos faziam? Eles pregavam o arrependimento, expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se a doença é causada pelo pecado, aí você tem que fazer um exame de consciência. É a minha própria iniquidade que causa o meu sofrimento? É o meu próprio pecado que está causando essa doença em mim? Antes de você ser ungido, tem que haver arrependimento do pecado. E se houver arrependimento, seus pecados serão perdoados. Se a sua doença é causada pelo pecado, o pecado sendo perdoado, a doença tem que desaparecer. Amém? Porque a causa é o pecado, se o pecado desaparece, a doença tem que ir embora também. Tem que desaparecer também. Então memoriza isso. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja, quer dizer, os pastores. Chame os presbíteros da igreja. E eu já vou chamar aqui pastor Giancarlo, pastor Fernando Paolo, pastor Carlos. Já vou chamar para ficar aqui na frente. Ó. Chame os presbíteros da igreja. Já vou mandar pegar o azeite. Já tem que vir o azeite. Para que orem sobre o enfermo, para que orem sobre o doente, em nome do Senhor. Nós não vamos simplesmente passar o azeite. Olha lá o azeite, traz aqui, pastor Carlos. Vou chamar já. Eu só estou mostrando para eles aqui como que a palavra é. O pastor Nilton também vai ajudar, né, pastor? E a oração da fé, enquanto eles estarão ungindo você, eu vou estar fazendo a oração da fé e você também com fé. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, a sua doença é causada pelo próprio pecado, peça perdão a Deus, se arrependa do pecado. Mas se arrependa de verdade, não adianta falar, eu me arrependo e sai lá fora, volta a fazer tudo como fazia antes. Não se arrependeu, a doença volta. Então, arrependimento verdadeiro. Estou concluindo a palavra, concluindo aqui para vocês. O azeite já está preparado, os presbíteros já estão prontos, a palavra já foi anunciada. O que está faltando agora para que o milagre aconteça? Fé, tanto nossa como sua. E eu digo ainda que esta oração não é só para doentes, não. Para viciados também, porque o vício é uma doença.
Vício hoje em dia é uma dependência, é uma doença até psicológica, porque o cérebro se viciou, é física e psicológica. Nós vamos repreender os vícios e os tormentos e vamos expulsar os demônios também. Vamos fazer tudo isso na oração da fé. E eu te garanto, aquele que já existia antes deste planeta ser fundado, aquele cujas origens são desde os tempos antigos, uma época que não se contava o tempo. As origens dele são desde a eternidade. Ele é aquele que não tem princípio e não tem fim. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra, e que para nós não é o Nazareno, para nós não é o carpinteiro, e digo mais, não é apenas aquele que na terra é conhecido como Filho de Deus, para nós ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim, ele tem todo o poder no céu e na terra, ele vai te dar saúde. E o que é mais maravilhoso nisso tudo é que a palavra declara que este Todo-Poderoso ainda assim veio e levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, porque nós não sabíamos quem ele era, por isso que achávamos que ele era só um pecador pagando por um crime. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas não. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, sabe? Paz na consciência, paz na alma, paz no espírito. Essa tribulação toda, essa perseguição do inferno, essa falta de paz, esse nervosismo, essa doença psicológica, esse trauma, esse complexo, esse medo, essa fobia, tudo englobado nisso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, esse Todo-Poderoso, ele, o Todo-Poderoso. Ainda assim ele disse: se para você não basta todo o meu poder, então que baste para você todo este meu sacrifício. E neste momento o Senhor Jesus está passando no nosso meio. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. E Ele está passando para retirar toda enfermidade da tua vida. Eu quero que você sinta este sopro do Espírito Santo. Eu quero que você sinta a suavidade do Espírito de Deus repousando sobre você. Eu quero que você sinta a presença do Senhor Jesus, porque Ele está retirando agora todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades, todas as tuas doenças, todos os teus vícios, todos os teus tormentos, todas as tuas aflições. Ele está tirando agora. O que é que precisa para você tomar posse disso? Ter fé nele, saber quem ele é. Fique de pé, por favor. Toda a igreja fique de pé, por favor. Ele poderia ter feito grandes maravilhas em Nazaré. Não fez, foi impedido. Foi impedido. Por causa da incredulidade. Porque não acreditavam quem ele verdadeiramente é. Ele não é o carpinteiro. Ele não é o Nazareno. Ele não é o Galileu. Isso é diminuir Jesus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que deu a vida por nós.
que morreu pelos nossos pecados e levou no madeiro não só as nossas transgressões, mas todas as nossas enfermidades. Ele é aquele que morreu e foi sepultado na sexta-feira à tarde. Mas no terceiro dia, no domingo pela manhã, um terremoto anunciou que aquele que estava morto ressuscitou. E ele disse: eis aqui estou vivo, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele tem todo o poder. Poder de vida e poder de morte. Poder de salvação. Poder de dar tudo aquilo que ele veio fazer e demonstrou aqui na terra. Agora muito mais ainda, se você acreditar nele. Se você acreditar nele como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e me desculpe a franqueza, se você acredita em Buda, acredita em Maomé, se você acredita em divindades, em espíritos, entidades, se você acredita em ídolos e imagens, então com toda sinceridade, você não acredita em Jesus Cristo. Porque Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Acreditar nele assim. Acreditar em Jesus através de uma imagem, de um barro, de um ídolo, de uma estátua. É assim que você acredita em Jesus? Você não adora em espírito e em verdade. Acreditar num crucifixo pendurado no pescoço, na orelha ou tatuado no braço? Acreditar num pôster pendurado na tua parede, numa pintura? Então, desculpe, você é um nazareno. Você é um dos nazarenos, por isso que a tua vida não anda. Por isso que não acontecem maravilhas na tua vida. Por isso que você apanha tanto nessa vida. Deus quer operar poderosamente na tua vida, mas você tende a acreditar nele como ele verdadeiramente é. O Criador de todas as coisas. O Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Acreditar nele, dessa maneira, só nele. Sabe o que Jesus orou na última noite de vida, antes de ser preso, lá no Getsemane? Sabe o que ele orou naquela madrugada? Pai, eu consumei a obra que me deste a fazer aqui na terra, e a tua obra é esta: que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Porque você não pode ter Deus se não tiver Jesus. Você pode acreditar em Deus, mas se você não crer que Jesus é Deus, eu e o Pai somos um. Se você não crer nisso, então você não acredita em Jesus como Ele é. Você é um dos nazarenos. Por isso que Jesus não consegue fazer grandes coisas na tua vida. Você impede Jesus de operar. Você tem de acreditar em Jesus como Ele verdadeiramente é. O teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A partir de hoje, adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores. São falsos adoradores os que ficam na frente de uma estátua dizendo que é Jesus. É uma blasfêmia. Me perdoe, é uma blasfêmia. Isso te ofende? Isso te escandaliza? Você dobrar os joelhos na frente de uma imagem de barro e achar que é Jesus? Acreditar que aquela estátua vai te ajudar? Você não crê em Jesus. Você não crê em Jesus, você é um dos nazarenos. E você impede Jesus de operar na tua vida. Pai,
tua obra é esta, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Acreditar só em duas pessoas, no Pai e em Jesus. E sem Jesus você não pode ter o Pai. Não basta você acreditar em Deus se você não crer em Jesus como caminho, verdade e vida. O único caminho. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele disse: vem. Ninguém vem. Ele não falou ninguém vai. O Pai não é outra pessoa. Quando eu digo para você, vem aqui, eu estou chamando você para mim. Quando eu digo para você, vai lá, eu estou mandando você para outra pessoa. Vai lá no pastor Neilton, eu estou mandando você para outra pessoa. Quando eu digo vai, Jesus não disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você crê em Jesus assim, você tem um encontro verdadeiro com o Senhor. É um encontro que vai transformar a tua vida. Quando você vem para Jesus, você vem para o Pai. Eu e o Pai somos um. Todo mundo crê em Deus, todas as religiões creem em Deus, mas você só vai ter Deus se você vier para Jesus. É por isso que nós pregamos que você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você fizer isso, você vai ter Deus, e o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem que vir aqui na frente, tem que confessar Jesus aqui na frente. A partir de hoje, eu só creio em Jesus Cristo. A partir de hoje eu só creio em Jesus. E se você crê em Jesus, você crê em Deus, porque Jesus é Deus. Se você não acreditar nisso, você é um nazareno. Você é igual aos nazarenos. Ele é o carpinteiro, ele é o galileu, ele é o nazareno. Mas se você acreditar em Jesus, que Ele é Deus, e Ele é, se você acreditar e recebê-lo agora como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e eu bato em cima disso mesmo, eu repito isso, se você recebê-lo desta maneira, então todos os teus pecados serão perdoados. Ele vai te purificar de toda iniquidade. Ele vai tirar esse fardo pesado do teu ombro. Ele vai tirar as tuas doenças e os teus sofrimentos. Ele vai arrancar esses vícios que te dominam, te atrapalham. Ele vai arremessar no abismo todos os demônios que te perseguem. Ele vai te libertar totalmente. E a partir de agora, você vai ter vida e vida de verdade. Quem aqui quer receber Jesus, crer somente nele, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão direita bem alta e faz assim com a mão. Olha quantas mãos erguidas. Todos que ergueram as mãos, por favor, venham aqui para frente comigo. Quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E quando o teu nome é confessado lá no céu, ele é registrado no livro da vida do Cordeiro. É uma glória muito grande. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos nos alegrar, igreja. E eu quero chamar aqui os filhos pródigos. Todos que estão sem igreja e todos que estão fracos na fé, todos que estavam vacilando, e quero chamar também todos que estavam pensando em desistir. Pastor João Ribe, as lutas desta vida me enfraquecem de uma tal maneira que às vezes eu penso que não está adiantando nada e penso em desistir, penso não ir mais para a igreja. Eu já não sinto tanta vontade de orar, eu já não sinto tanta vontade de ler o Evangelho, eu já não sinto vontade de jejuar, eu estou abatido, estou fraca na fé. Então vem aqui para frente e vamos aplaudir mais ao nome de Jesus.
E eu quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV. Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Eu sei que Deus está aí aonde você está. E você que está ouvindo pela rádio, você pode estar até em trânsito, ou dirigindo, ou dentro de uma condução, mas Deus está aí também onde você está. E a palavra falou contigo. Você pode estar num presídio, numa cadeia, num manicômio. Você pode estar até num mosteiro. Eu nunca me esqueço que uma vez entrou um padre aqui nessa igreja, quis falar comigo, ele chorava. E ele me disse: pastor, eu moro num mosteiro, numa cidade vizinha lá de Aparecida. E eu de noite tenho um radinho de pilha bem pequenininho. Eu ligo bem baixinho o rádio debaixo do meu travesseiro. E eu fico ouvindo suas pregações. E eu fui ouvindo. Ninguém sabia que eu ouvia. E eu fui fazer a missa, pastor. Eu fui fazer a missa. E o Senhor tinha pregado sobre o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E eu fui fazer a missa e de repente eu não falava mais latim. Eu não falava mais português. Eu comecei a falar línguas estranhas. Fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero me batizar nas águas agora. Eu também quero descer as águas. Se tiver uma caixa d'água aí, por favor, pastor, me batiza. É a palavra que salva, é a palavra que converte. Você que está me ouvindo à distância, a palavra entrou no seu coração. Se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. Todas as pregações que você quer estão no youtube.com/JoãoRibe, de graça. E também no podcast. Você digita lá podcast João Ribe. Todas as pregações em áudio que eu faço no rádio estão de graça lá, para você edificar a tua vida. Está dirigindo, põe o podcast lá e vai ouvindo a pregação. Está no celular, põe o fone de ouvido, vai ouvindo a pregação. E também pelo aplicativo da Feliz FM, de graça. Se encha sempre da palavra de Deus. Isso vai fortalecer o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Vai te dar vigor, ânimo, saúde, disposição. Viu? Você vai ter muitos desafios pela frente. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, ele falou. No mundo tereis aflições. Esse é um mundo de aflição. É um mundo de perseguição. Esse é um planeta de lutas, de guerras, de doenças, de pestes. Esse é um planeta condenado. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas, eu gosto desse mas, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você está se entregando para aquele que venceu o mundo. Entende isso? Então você é um vencedor também. Quem está com Jesus não é derrotado nunca. Você está com o vencedor. Aquele que venceu o mundo, venceu o inferno, venceu as trevas, venceu o pecado, venceu o ódio, venceu a iniquidade. Você está com o vencedor, o que venceu todos os demônios, aquele que venceu a morte. Nosso maior inimigo é a morte. Mas quando você está com Jesus, você não morre mais. Olha para mim, vocês estão vendo um homem que não pode mais morrer. Vocês estão vendo um homem que não pode mais morrer. Não tem jeito mais. Eu passei da morte para a vida. Quando eu fiz isso que vocês fizeram e estão fazendo agora. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, por acreditar nas palavras dele, eu passei da morte para a vida. Eu não posso mais morrer. E a partir de agora o teu nome vai estar escrito no livro da vida. E você não pode mais morrer. Essa é a nossa fé. Por que a gente não pode mais morrer? Porque o nosso Senhor, o nosso guia, o nosso remidor, o nosso redentor, está vivo pelos séculos dos séculos. Ele está vivo para sempre e pode garantir que você também nunca mais morrerá. Então eu vou pedir para você se ajoelhar aqui diante do altar. Quem está à distância, se ajoelhe onde você estiver.
Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Coisa boa, né? Em chamar Deus de Pai. De novo. Meu Deus e meu Pai. Muito obrigado por me dar esta oportunidade de me reconciliar com o Senhor através de Jesus Cristo, o meu remidor, aquele que morreu para me salvar da morte, que morreu levando consigo as minhas doenças, os meus tormentos, os meus pecados, as minhas iniquidades. Eu me arrependo, Senhor, das vezes em que pequei contra mim mesmo, contra outras pessoas e contra o céu. Me perdoa, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu suplico o teu perdão, o teu favor. Eu não mereço, mas eu preciso. Me perdoa agora. Me recebe, me transforma, me purifica, me dá a tua bênção. E através do sangue de Jesus, me faz nascer de novo, uma nova criatura, que nunca mais morrerá. Eu viverei eternamente, porque através de Jesus Cristo, da sua palavra e pela fé no seu sacrifício, eu passei da morte para a vida. Meu Deus da glória, junto com o perdão, me dê o teu espírito, me dê o teu azeite, me dê a tua unção, me dê a tua presença, e fica comigo por onde eu andar, por onde eu for, e não me deixe cair. Mas se eu cair, me levanta, Senhor, não me deixe para trás, me ajude a perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Continua assim agora, deixa eu orar. Pai querido e Deus amado, muito obrigado por cada uma destas vidas que ouviram a tua palavra, e aquilo que o pregador não conseguiu falar, o teu Espírito Santo falou, e é por isso que elas vieram. E esta pessoa está agora ajoelhada na tua presença, suplicando o teu perdão, o teu favor, e o teu favor é a salvação. Salva, Senhor, junto com o perdão dos pecados, salva esta pessoa, transforma a vida dela, retira tudo que não te agrada, retira as doenças, as perturbações, as opressões, retira, meu Deus, os vícios, se esta pessoa tem qualquer tipo de vício. Transforma a vida desse teu filho, dessa tua filha, e faz uma obra maravilhosa na vida desta pessoa, porque ela é crente. Esta pessoa crente, ela não é como um dos nazarenos que duvidavam, que não acreditavam. Esta pessoa crê no Senhor, como o Senhor verdadeiramente é. Então eu te peço, meu Senhor Todo-Poderoso, faça uma obra completa no corpo, na alma e no espírito desta pessoa. Fortalece quem está fraco, levanta esta pessoa do pó, abre todas as portas para ela, retira toda opressão e perturbação, retira todo vício maldito e todo vício que atrapalha, e faz uma obra tão grande que quem vir e quem chegar vai se admirar com tamanha transformação. Até os parentes e familiares vão ter que admitir que algo maravilhoso aconteceu na vida desta pessoa. Então faz esta obra agora, glorifica o teu nome na vida desta pessoa, e a partir de agora
ela vai andar de vitória em vitória, de bênção em bênção, e as tuas bênçãos vão correr atrás dela até alcançar, porque ela ouviu a tua palavra. Meu Deus, facilita tudo para esta pessoa, facilita tudo para ela, dá ordem aos teus anjos agora, para que fiquem acampados 24 horas por dia em volta desta pessoa, para guardá-la, protegê-la e livrá-la de todo mal e protegê-la de toda cilada. Meu Deus, dá uma vida abençoada para esta pessoa e faz a sua luz resplandecer no meio da família, no meio do trabalho e em toda parte que ela for. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Se você recebeu o Senhor Jesus como um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, parabéns e seja bem-vindo à comunidade cristã Paz e Vida. Você também, filho pródigo, filha pródiga, seja bem-vindo, bem-vinda de volta à casa do Pai. Venha amanhã, segunda-feira, na sede nacional da Paz e Vida, onde o fundador e presidente vitalício estará orando por você. João Ribe Palharim também estará pregando 2 mensagens inéditas e nós, os pastores, estaremos ungindo a sua fronte com o óleo que liberta os cativos, o óleo que sara os doentes. Então, não perca esta oportunidade. Na sede nacional, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, ali em Santana, pertinho do metrô Portuguesa Tietê, com estacionamento gratuito, às 10 horas da manhã ou 6 horas da noite. E olha só que maravilhoso presente você vai levar para casa: a edição de bolso deste livro, Jesus, que é uma leitura muito abençoada, e você vai poder levar Jesus no coração para onde você for. Compareça, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Quando ele ora, Deus opera. Os doentes e desenganados são curados. Os perturbados e viciados são libertos. Endividados e falidos prosperam. João Ribe Palharim. Um dos maiores evangelistas do Brasil. Venha ouvi-lo pessoalmente e receber a sua oração de cura e libertação. Amanhã, segunda-feira, às 10 da manhã e 6 da tarde, na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965. Entrada franca e estacionamento grátis. Venha, algo novo e maravilhoso vai acontecer com você. Disse Jesus: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Cumprir a ordem do Senhor Jesus, que é pregar o Evangelho a toda criatura, sempre foi algo muito complicado. Tanto no princípio do Evangelho, como nos tempos atuais. Ainda que tenhamos atualmente recursos como internet, televisão, rádio, gráficas modernas, não é, para impressão de literaturas, ainda que haja tudo isso, a coisa é bastante complicada. E qual era a maior aflição dos pregadores no princípio do Evangelho e dos pregadores hoje? Qual era a maior aflição deles? Qual é a nossa maior aflição? Eu vou ler aqui a carta que o evangelista Paulo mandou para os Filipenses, capítulo 4, versículo 16. Filipos era uma cidade onde Paulo tinha aberto a igreja e ele está escrevendo para os membros daquela comunidade. Ele diz assim: todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Que aflição ele está falando? Além das perseguições, ingratidões, dificuldades, barreiras.
Que aflição ele está falando? Versículo seguinte, 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Paulo tinha aberto muitas igrejas, mas a maioria não queria saber se Paulo estava passando necessidades ou não, se a obra de Deus estava enfrentando muitas aflições. Aí ele diz, nenhuma igreja, viu? Nenhuma igreja cooperou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Ele está falando com a igreja de Filipos. E ele diz aqui no versículo 16, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Ele está em Tessalônica agora, pregando e passando aflições. E ele diz, não que procure dádivas, o pregador não está atrás de dinheiro, mas procura o fruto que aumente a vossa conta. Paulo sabe que quando as pessoas contribuem para a obra de Deus, a conta bancária no céu aumenta, não é? Jesus disse que é para a gente guardar tesouros lá. É isso que Paulo está falando. Os frutos que vocês mandam, as ofertas, aumentam a vossa conta. E ele diz assim, versículo 18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo está feliz. Chegou Epafrodito dizendo, olha, a igreja dos Filipenses fez uma grande coleta e estou trazendo aqui os recursos para que você faça a obra em Tessalônica. Aí Paulo comemorou, poxa, Deus é bom, não é? Deus moveu os corações dos filipenses para fazerem uma coleta, uma oferta e mandarem para mim aqui em Tessalônica. Aí Paulo, agradecido e usado por Deus, escreve o seguinte, eu quero que você tome posse desse versículo. Ele diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sabe, a igreja de Filipos tinha membros pobres, mas eles sabiam que mesmo da pobreza precisavam tirar ofertas para mandar para a obra de Deus. Outras igrejas não queriam nem saber. Paulo que se vire, o problema é dele se ele quer pregar o evangelho. Mas os filipenses, condoídos com as aflições de Paulo, imaginando as lutas que ele estava passando para pregar o evangelho, fizeram aquela coleta, chamaram Epafrodito e disseram, leva lá para o Paulo em Tessalônica. E o Paulo estava aflito. A obra de Deus passando necessidade. Aí chega aquela bênção. Ele diz assim, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Quando você faz uma oferta para a obra, imaginando as aflições que nós passamos, você não tenha dúvida nenhuma que isto é um sacrifício, um cheiro suave, agradável e aprazível a Deus. A tua oferta sobe na memória do Senhor e aí se cumpre essa palavra. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, necessidades materiais e necessidades espirituais. Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu vou compartilhar com você só um pedacinho da nossa aflição. Despesa com televisão. 950 mil por mês. Todo mês temos que pagar as redes de televisão 950 mil reais. Senão eles tiram a gente do ar. Rádios. Todo mês precisamos pagar 495.800 reais
para continuar pregando o evangelho pelas emissoras de rádios. Aí tem energia, ECAD, transmissor, que são outras despesas, R$ 123.179. Essa despesa ela é variável por quê? Por exemplo, no mês passado, precisávamos comprar uma válvula nova para a rádio do Rio de Janeiro. Sabe quanto custa uma válvula de rádio? R$ 100.000. Mas se a gente não compra a válvula, o evangelho deixa de ser pregado. Então essas são as despesas variáveis. E tem as despesas das equipes de produção, é muita gente trabalhando. Ó, para citar só uma parte da equipe, viu? Não são todos, apenas o pessoal da comunicação, as equipes de produção, de gravação, edição. A despesa mensal é R$ 206.853,65. Total, só dessas pequenas aflições que eu estou te falando, não é de tudo não, viu? Porque tem muito mais despesas aí que nós não estamos colocando aqui para você. Só essas despesas de rádio, TV e internet. R$ 1.755.832,60. Ou seja, esta é a nossa aflição mensal, com veículos de comunicação, apenas para que as pregações estejam no ar. Eu quero que você participe dessa nossa aflição. Eu quero que você seja como um destes filipenses que Paulo comenta. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Faça bem. Se você está pensando, puxa vida, eu não imaginava que para pregar o evangelho precisava de tanto dinheiro. Pois é. É uma despesa brutal que só faz aumentar. Essa é a nossa aflição, uma delas, não é? Uma delas. Então, se você se condoer no seu coração e quiser nos ajudar, você estará fazendo muito bem mesmo, em tomar parte nessa nossa aflição. Quanto você pode enviar? Os filipenses, mandaram Epafrodito levar aquela coleta, aquela oferta para o Paulo em Tessalônica. Mas se tivesse banco naquela época do Paulo, com certeza eles fariam depósitos. É ou não é? Fariam uma transferência. Paulo, estamos depositando aí para te ajudar. Hoje é tão fácil, você pega aí o celular, abre o aplicativo do banco e pode fazer um Pix. Um Pix para os pregadores do telhado. E você vai nos ajudar muito para diminuir essa aflição, para que a gente tenha o dinheiro para pagar os veículos de comunicação. R$ 1.775.000 todo mês. Com quanto você pode ajudar? Faça um Pix agora, faça uma transferência eletrônica, faça um depósito no caixa eletrônico, em nome dos pregadores do telhado. E quando você fizer isso, você terá parte no Evangelho, terá parte na pregação desta palavra, porque Jesus disse que nenhum copo com água fria ficará sem recompensa e que quando você faz qualquer coisa para um de nós, está fazendo para o próprio Senhor Jesus e Ele não se esquecerá de recompensar. Ao depositar, ao transferir, ao fazer o Pix para os pregadores do telhado, você tomará parte na nossa aflição e estará se tornando também um dos pregadores do telhado, um dos pregadores do Evangelho. Então deposite. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Isso para fazer um depósito, uma transferência direto de banco para banco. Agora com o Pix, você pode ser de qualquer banco e pelo celular você faz a sua doação, a sua transferência, a sua oferta e toma parte na nossa aflição.
você se torna um dos filipenses. Um filipense moderno, que se preocupa com a pregação do Evangelho e quer contribuir para que o nome do Senhor seja glorificado. E em seguida, aqui ó, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então você pode também fazer um Pix para essa chave celular dos pregadores do telhado. Anote, por favor. Eu vou colocar só a chave Pix celular, porque é mais fácil. 11 9 77 37 7677. Fotográfico, Pi. Olha aí. Em seguida, eu quero que você pegue o comprovante da sua oferta, da sua doação, de qualquer valor, viu? Claro que quanto mais você puder mandar, melhor, mas todas as ofertas são muito necessárias e muito bem-vindas. Tome parte na nossa aflição. Contribua. Vamos diminuir essa despesa aqui no sentido de entrar dinheiro para pagar, porque essa despesa só faz aumentar. Porque precisamos continuar contratando veículos de comunicação no Brasil e em toda parte para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então faça isso agora. Faça um Pix para esta chave 11 9 77 37 7677. E para este mesmo número de celular, envie por WhatsApp o comprovante da sua oferta, porque nós vamos pegar o seu nome e incluir no livro de ouro dos pregadores do telhado, onde nós oramos 24 horas por dia. E quando eu falo nós, eu e uma equipe de oração, que se reveza o tempo todo para que Deus supra todas as suas necessidades, para que Deus abençoe a sua vida financeira, o seu trabalho, os seus negócios e também a sua saúde, também o seu dia a dia, te protegendo e te abençoando. Sabe, essa igreja aqui de Filipos vai se tornar mais próspera do que as outras igrejas cristãs da época, porque só os filipenses participaram dessa aflição da obra de Deus. Vamos ajudar a pregar o Evangelho. Há necessidades financeiras. Paulo tem uma equipe de pregadores que precisa ser sustentada. Então eles mandaram a oferta. Envie também a sua oferta agora. Eu nem mencionei para você a despesa com equipe de pregadores. Estou falando que só com veículos de comunicação, essa é a despesa. Repare, tudo está aí relacionado. R$1.775.000. Contribua, viu? Contribua. O meu Deus vai suprir todas as suas necessidades, porque o nosso Deus é rico. Vou colocar mais uma vez a chave Pix e a conta bancária dos pregadores do telhado. Vou pôr uma tela agora. Ó, fotografe isso, por favor. A conta bancária, para você depositar num caixa eletrônico, não é? Você que ainda não usa Pix, você vai num caixa eletrônico, vai numa agência bancária e faz um depósito nessa conta dos pregadores do telhado. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. E você pode também fazer um Pix, você que já usa esse sistema que é muito prático, abre aí o aplicativo do banco no seu celular e faça a sua doação, faça a sua oferta para essa chave Pix deste número de celular, 11 9 77 37 7677. Vai aparecer a pergunta: confirma que é para os pregadores do telhado? Você diz sim, confirmo. Aí você digita o valor que está transferindo e para esse mesmo número de celular encaminhe o comprovante por WhatsApp 11 9 7737 7677. Deus te abençoe, viu? Deus multiplique grandemente. Tome posse desta palavra.
Assim como os filipenses foram os que mais prosperaram na época de Paulo, você também é o que mais vai prosperar nos dias atuais. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Fique na bênção e na paz do Senhor. Muitíssimo obrigado. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia e por receber paz e vida aí na sua casa através deste programa de televisão. Você vai receber agora a bênção de Deus, a bênção do Senhor, a bênção sacerdotal. Mas não se esqueça, amanhã, na sede nacional da Paz e Vida, às 10 horas da manhã e 6 horas da noite, João Ribe Palharim, fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, estará esperando por você na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, às 10 horas da manhã e 6 horas da noite. Você vai levar para casa esse presentão. Olha aqui, ó, o livro Jesus, edição de bolso. Não falte, vai ser uma bênção. E agora com fé, tome posse dessa bênção, a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima. Deus te abençoe sempre. Tchau.